Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 18 de fevereiro de 2021, estamos na terça-feira. E no pregão de hoje, o mini índice ele teve um dia de queda, né, fechando, né, acima da média móvel de 20 períodos, tá? No gráfico de uma hora, aqui na esquerda, a gente pode ver que ele havia caído abaixo da média de 200 períodos e ele não conseguiu romper ela para cima, tá? Que de acordo, né, com a literatura, a gente sabe que depois que um suporte ele é rompido, ele vira resistência, né? E, e aí, né, a média móvel, quando ela está abaixo do preço, ela se comporta como um suporte, como uma barreira para o preço, né, e tentando impedir o preço de queda. Então, uma vez que o preço ele consegue romper essa barreira, a média que antes era suporte, ela vira resistência, tá? E ela passa a ser uma barreira para o preço subir, tá? Então, foi isso que aconteceu aqui no gráfico de uma hora do mini índice, tá? E também tem, né, aquele outro parâmetro técnico que nos diz que uma região rompida, o preço ele volta até a região fazendo um movimento de pullback, né? Então a média de 200 períodos é o suporte, o preço ele vem, ele rompe esse suporte, ele volta, ele bate novamente esse suporte que agora é resistência e volta a cair, tá? No gráfico diário ele chegou aí bem abaixo da média de 20, mas fechou acima dela. Mas a média está inclinada para baixo, tá? No contexto mais geral, o mini índice ele continua em movimento lateral, tá? Você pode ver que ele está dentro aqui, ó, desse range, tá? E ele precisa sair dele, né? Seja para cima ou seja para baixo. No gráfico de uma hora, como ele está abaixo da média de 200 períodos e não conseguiu rompê-la, né, ele está mais baixista. Então, ele formou um pivô, tá? Então, o pivô ele é formado aqui, né? Ele sai do topo, faz um fundo e aí ele faz um topo mais baixo que o topo anterior. E aí agora nós temos que esperar a confirmação deste pivô. A confirmação se dará quando o preço, se o preço, né, cair e romper este fundo que havia formado. Está no gráfico aqui de uma hora. Então esse é o movimento que a gente espera para o pregão de amanhã, tá? Que ele continue em movimento de queda, dando continuidade não, né? Dando início à tendência, porque a partir do momento que o primeiro pivô é confirmado, aí nós já temos o primeiro pivô da tendência e a gente já pode fazer a projeção deste movimento aqui para baixo, tá? Se ele romper acima da média de 200, né, não dá continuidade ao movimento de queda, então esse movimento aí será interrompido, né? E aí ele volta para dentro da região de lateralização sem definição nenhuma, tá? No gráfico de 5 minutos ele fez repiques, né, na média de 8 períodos, tá? Ele caiu, rompeu a média de 200 e ele foi fazendo repiques na média de 8. Ele não fez uma correção. Quando ele veio corrigir na média de 20, ele subiu, voltou a cair. Então hoje, no gráfico de 5 minutos, né, a volatilidade é muito grande. Tem gente que prefere o de 15. Né, vamos ver aqui o de 15. O de 15 minutos, olha só, ele caiu. Vamos colocar aqui a média de 8 para ver. Ele caiu com força e quando ele já veio repicar na média, ele se lateralizou. Então o que ele teve foi um grande movimento de queda aqui, ó. Tá, um grande movimento de queda. Que possivelmente fez correção no gráfico de 2 minutos. Deixa eu ver. Esse movimento de queda, olha só. Para quem opera
pela média de 20 períodos, né, o gráfico de 2 minutos, na verdade ele fez repiques, né, na média de 8 períodos, no gráfico de 2 minutos. Então conseguiria pegar entrar depois do repique, né, depois do repique. Porque no gráfico de 5 minutos e no de 15, você pode ver que a queda ela foi muito forte, tá? Então, houve apenas pequenos repiques aqui. Por que eu estou falando sobre a questão dos repiques na média? Porque você tem que pegar, o preço está caindo. Você não vende em qualquer lugar, tá? Você tem que esperar, no mínimo, se você trabalha com a média móvel de 8 períodos, que é a menor, você tem que esperar no mínimo um repique nela. O preço vem, toca na média e volta a cair. E aí, depois que ele volta a cair, igual por exemplo aqui, ó, ele faz um candle lateral, faz este e cai. E aí você entra aqui embaixo, tá? Você entra aqui com stop acima do candle referência, tá? E aí você vai conduzindo o trade, seja pela média ou seja stop barra, tá? Porque você não entra, você não vende, né? Aí tá caindo, de repente você vende. Não, você tem que ter um ponto onde você vai efetuar a venda, mas você vai ter o seu stop e você vai poder conduzir, pelo menos aí pela média móvel, né? Para alguma média móvel. Mas você pode ver aqui no gráfico de 60 minutos, com as duas médias, como que, né, o preço está bem embolado, como que as médias estão, né, hora para cima, hora para baixo. Então, assim, a volatilidade está muito grande e muito grau de incerteza. No mini dólar, no gráfico diário, ele formou a partir das duas médias um candle altista, tá? Ele chegou a abrir até com um gap de baixa, mas ele subiu e fez um repique aqui na média de... Fez repique não, né? Ele não parou na média, então ele não fez repique. Ele continua em queda. Possivelmente essa queda vai perdurar pelo menos até a média de 20 períodos no gráfico aqui de 1 hora, tá? No gráfico diário ele ainda está dentro dessa região de lateralização, né? Vamos ver se ele vai continuar. O esperado, né, é que ele forme o pivô. Lá no mini índice ele estava formando o pivô de baixa, né? Aqui é o pivô de alta. E ele formará quando ele vier corrigir até na média de 20, né? E retomar o movimento de alta, rompendo essa região de topo, tá? Se ele não continuar, se ele não conseguir romper a média de 8 períodos, não dá quantidade, ele volta para dentro da região de lateralização, que ele já está já há vários dias. Tá? Você pode ver aqui, olha só, lateralmente aqui no gráfico diário, dá para perceber que ele está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pelo menos 11 dias aqui, ó, dentro desse range, né? Aí ele foi um pouco mais para cima, depois ele foi um pouco para baixo, mas ainda lateral com um grau muito grande de incerteza, tá? Já que nos 5 minutos, se a gente tirar a média de 8 períodos, a gente pode ver que houve uma correção, né? E aí houve a formação de um pivô de alta, né? E aí confirmou quando rompeu aqui, subiu um pouco, depois ele se lateraliza. Aqui houve a formação de um pivô. Você pode ver que no gráfico de 5 minutos a volatilidade é muito grande, né? Então fica até difícil você pegar um local como referência para o trade, tá? Você pode ver que ele está subindo, aí lateralizou, depois ele sobe, e aí ele tem aqui, ó, depois que ele confirmou o pivô, ele chega a subir 18 pontos, tá? Mas se você fez stop barra, você ficou aqui, ó, em 7 pontos, tá? Então, como ele está dentro de uma região de incerteza, essa volatilidade ela reflete nos prazos intradiários e acaba que é um desafio, né? Você pegar aí todo esse movimento, todo o trade, né? Ele abriu em gap de baixa, depois ele vai, faz correção na média e volta a subir. E aí é aqui, né, que você pega aqui, ó, uma questão de
né? Pelo menos uns 20 pontos deu para pegar aqui nesta região, tá? No gráfico de 5 ou de 15 minutos. Entre os papéis que mais caíram, a gente tem Aper 3, que caiu no gráfico de 1 hora. A gente pode ver aqui, ele fez uma correção na média, mas não respeitou a média, né? Ele caiu abaixo da média. Então isso aqui pode ser, né, prelúdio aí de uma tendência, de um movimento de queda, já que no gráfico diário ele está muito distante da média de 20. Então esse movimento ele pode começar esse movimento de correção ele pode estar se iniciando. Se ele cair abaixo aqui, ó, desta mínima que ele formou hoje, ele confirma esse pivô de baixa e ele continuará aí, ó, em queda, né, tendo como alvo que a média de 20 períodos em 42,96. TASA 4, que ontem foi um dos papéis que mais subiram, hoje teve um movimento de queda, né, um movimento aí de pullback, né? Respeitou a média de 20, ele se manteve acima da média de 20. Vamos ver agora, encostando na média, que o preço retoma um movimento de alta, tá? Uma coisa aqui que não foi boa foi o fato de ele ter formado dois topos, um topo mais abaixo que o outro, né? Isso aqui no gráfico de 60 minutos, de 1 hora, mostra que ele está perdendo força, tá? Então assim, a queda ela pode ser maior do que a média de 20. Então ele pode vir até aqui, essa região aqui, ó, do retângulo, ou quem sabe até mesmo na média de 20 períodos, tá? Essa queda ela pode ser maior, que muitos aí que estavam posicionados acabaram vendendo, aproveitou esse movimento de alta para vender. E também, né, existe o fato também desse decreto aí, né, do presidente, né, do Bolsonaro. Ele emitiu um decreto autorizando um número maior de armas por parte de civis, né, não militares. Só que o Congresso parece que está querendo derrubar essa lei, né, essa ordem que ele deu lá, não sei se foi medida provisória, né, eu acho que possivelmente foi medida provisória, que é um instrumento que, né, o presidente tem de criar uma lei que tem um prazo no máximo aí de 60 dias e que depois ela perde a eficácia se ela não virar lei por parte do Congresso Nacional. Então, sim, parece que o Congresso está querendo derrubar essa medida. Então, como TASA, né, Forja Taurus é uma empresa de armas, né, a expectativa do mercado é que ela vendesse mais armas, né, por conta desse decreto. Só que com essa expectativa agora contrária, né, talvez do Congresso derrubar essa medida aí presidencial, as ações, né, o preço pode voltar a cair. Então, por isso que eu acho que muitos estão vendendo, tá? No nossa planilha de setups, esse papel já havia entrado e já deu alvo. Nós já saímos já desse papel, né? Porque, para você ver, né, volatilidade muito grande e questões aí de incerteza fazem com que o preço não se mantenha. E o IS-3 continua aí em forte movimento de queda. Não chegou nem a corrigir na média de 20 períodos, já caiu forte. Né? Tem que tomar cuidado porque ele afastado na média assim, em qualquer momento ele pode vir corrigir, tá? Dos papéis que mais subiram, CTSA3 subiu forte no pregão de hoje. É engraçado que você pode ver que, olha só, quando você pega um ativo e você vê que os candles são assim, incompletos, com riscos, é porque a liquidez é baixa, tá? Isso aqui são pontos em que não houve, né, os pontos são dispersos onde houve negociação, tá? Não tem a formação dos candles assim de maneira simétrica, porque a liquidez é baixa. Então toma muito cuidado aqui. Rompeu a média de 200, aqui no diário, aqui nos 60 minutos. Tá, ele tem que fazer uma correção até a média de 20 para voltar a subir. Então nada a fazer nesse papel. FHER3 subiu forte hoje. Também esperar aqui, ó, um encontro na média de 20 períodos para voltar a subir. Foi simplesmente uma alta, né? A gente não entra quando tem uma alta em apenas um dia, né? A tendência de alta ela não é formada com apenas um movimento de alta. E Home 3, a gente havia feito aí, ó, alvo de Fibonacci 26,11, atingiu o alvo, tá? E o próximo alvo aí, ó, é em 29,53.
Home 3, que é uma das ações que mais pagam dividendos na bolsa, tem forte aí movimento de alta. Você pode ver que, olha só, fez correção até a próxima média de 20 no gráfico de 1 hora e voltou a subir. Esperar a correção na média de 20 para entrar aí nesse papel. No diário ele está afastado da média de 20 períodos, tem que esperar uma correção, tá? Então tá bom, então vamos aqui para o gráfico do mercado americano. O mercado americano, o Dow Jones, teve uma queda. Essa linha eu tracei aqui, ó, nessa região de topo anterior, e você pode ver que ele está fazendo agora um pullback, né, que na verdade ele já está sendo feito há bastante tempo, né? Ele está em movimento lateral aqui, porque é o seguinte, quando ele tem um forte impulso e a média, ele fica distante da média, ele se lateral, ou ele cai, quando a tendência está forte, ele não cai, ele faz movimento lateral até que a média de 20 chegue no preço. Então ele continua em movimento lateral Dow Jones. O SP500, mesma coisa, né? Ele está mais próximo da média de 20 períodos, mas não encostou na média. Continua em movimento lateral acima da região de topo anterior, tá? O mercado está fraco, formando candles pequenos, né, sem volume. SP500 está nas máximas, né? Então, assim, muitos investidores não estão querendo pagar os preços, né, que as ações estão se apresentando. Nasdaq caiu forte, né, e chegou a tocar a média de 20 períodos. Vamos ver se vai manter. Chegou a cair abaixo da média, voltou e fechou acima, né, fechando acima da região do topo anterior. Vamos ver se vai ter uma reação altista amanhã. O MACD está dizendo que não. O MACD está virando baixista aqui de Nasdaq. E as ações de tecnologia são as ações que mais estão sobrevalorizadas, né? O preço delas é o que mais alto, né? Chegando alguns analistas aí falar de uma possível bolha no mercado aí de tecnologia. O ouro, ele continua em queda, chegando a romper, né, abaixo do fundo anterior. Ontem a gente mostrou. E ele fez um doji hoje, muito afastado da média de 20. Possivelmente ele vai lateralizar até a média chegar aqui no preço, tá? Prata está destoando do ouro. Geralmente prata vai, né, tem o mesmo movimento, mas prata está mais valorizada aí que o ouro, né, e se mantém ainda acima da média de 20 períodos. Tá? Petróleo WTI caiu hoje, está em movimento de correção. Esse movimento aí pode durar ou se lateralizar, né? Petróleo Brent também, tá? Petróleo está tendo uma questão aí que, né, os barris de petróleo, né, parece que o petróleo está tendo uma queda na produção, né, algum fator assim, e isso eleva os preços aí do petróleo, tá? Por conta desse movimento. Então vamos ver. E para fechar, vou falar aqui do nosso curso Fundamentos de Análise Técnica, que ele está em promoção na Udemy, tá? De R$ 69,90 por R$ 22,90. Então, se você aí quer aprender aí, ó, sobre as resistências, suportes, né, volume financeiro, projeção de Fibonacci, tudo aí, né, você acessa o link, você vai ver aí, ó, as nossas avaliações, os comentários, tá, sobre o nosso curso. Aproveita que por mais 2 dias ele está na promoção. Então, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.